tarde, pessoal. Estão me ouvindo, pessoal? Boa tarde. Bom, pessoal, então, hoje é a aula que a gente vai fechar a matéria para P1 de circuitos eletrônicos. Tem um tópico que a gente vai tratar só em quadro branco. Vou passar o link para você. Vou passar o link para vocês. PFWH. Aqui. Vamos ver. Esse é o link. Vejam se está funcionando. Pessoal, estão conseguindo acessar o quadro branco aí? Funcionou? Isso daí. Bom, o tópico que ficou faltando a respeito de transistores, tanto de bipolar quanto de FET, é a parte de corte e saturação. Né? Ou triodo, né? Depende do dispositivo que você está usando. Né? Saturação se for bipolar. Triodo se for FET. Né? Horrível hoje, hein, rapaz? Bom, então, a região de corte é uma região fácil de entender, é a região onde o transistor corta, né? Ou seja, não tem corrente entre coletor e emissor nele, ou entre drain e source, se for o FET. Né? A região de saturação é quando você tem a torneira completamente aberta, ou, dito de outra forma, é quando o bipolar ou FET mais se aproximam de ser um curto entre coletor e emissor, ou entre drain e source. Joia? Beleza, pessoal? Ou seja, né? Corte, né? No corte, você vai ter isso daqui. É isso que você tem, né? Nesses dispositivos. Opa. Então, aqui é o coletor e aqui é o emissor, né? Ou dreno, e aqui ou source, né? E saturação. Saturação. Ou triodo. Né? Aí aqui, na verdade, a coisa é um pouco diferente, né? Então, no caso do bipolar, você vai ter isso daqui, né? Você vai ter um VCE SAT, né? Aqui coletor e aqui emissor. Isso é uma pequena fonte de tensão. Tipicamente 300 milivolts, mas varia muito. Eu já comentei isso várias vezes, né? Então, isso daqui é para transistor bipolar de junção. E para FET, o que você vai ter é isso daqui, né? Você vai ter o RDS-on, então aqui é o dreno, aqui é o source, e isso aqui é para FET. Joia, pessoal? Ficou clara essa explicação aqui? Todos estão acompanhando o quadro branco? Pessoal, estão todos conseguindo acompanhar o quadro branco? Beleza, maravilha. Vou desligar o meu WhatsApp aqui, senão fica pipocando inteiro. É isso. Então tá joia. Bom, vamos lá. Então, precisa de exemplo para isso daí? Precisa, né, pessoal? Vamos fazer um exemplo aqui. Nós vamos fazer dois exemplos. Um para bipolar e outro para FET.
Né? Então, para bipolar, nós vamos fazer este circuito aqui. Bem simples. E, apesar de simples, pessoal, esse circuito aqui ele é muito usado. Muito mesmo. Né? Deixa eu ver aqui os parâmetros que a gente vai usar. Né? Então, aqui é 10 volts. Aqui 5 volts. Aqui 1K. Ohm. Lembrando que na prática, quando a gente vai escrever resistência, a gente acaba escrevendo só 1K, né? E quando vai escrever, por exemplo, 2.200 quilômetros, ao invés de escrever 2,2K, é muito comum escrever 2K2, né? Enfim. RC... Pessoal, não risquem o quadro branco. Não risquem o quadro branco, por favor. Né? E aqui a gente tem RB, né? E algumas especificações do bipolar, né? Então, o beta igual a 100, né? E VBE igual a 0,7 volts. E VCE SAT também 0,7 volts. Tá? E aí a pergunta que a gente faz aqui é: qual o valor máximo? Qual RB máximo para fazer TBJ operar em saturação? Eu quero que ele opere em saturação. Tá, pessoal? Isso aqui é muito comum, tá, pessoal? Uma aplicação típica disso daqui, que vocês vão encontrar muito lá com o Iaione, tá? Alguma coisa desse tipo aqui, né? Eu vou até fazer em vermelho em cima do próprio exemplo, é o seguinte: esse pino aqui, ele costuma ser pino de microcontrolador. A gente representa assim, um MIC, tá? E aí, né, a gente deseja acionar esse cara aqui. A gente quer acionar esse cara aqui, que a gente modela como um resistor. Quem é que é esse cara que a gente vai acionar e que a gente modela como um resistor? Por exemplo, um buzzer. Todo mundo sabe o que é um buzzer? Alguém não sabe o que é um buzzer? Ernesto não sabe? Pessoal, um buzzer é um sinalizador sonoro, tá? Quem já comprou qualquer coisa eletrônica aí, é qualquer coisa que fica fazendo pi, 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 tá? É uma buzina piezoelétrica, tá? Tá joia? E, apesar de... ele é meio chatinho, mas precisa ter, várias coisas precisa ter, né, para avisar que está tendo alguma sobrecarga, ou qualquer coisa desse tipo, né? Geralmente ele é feito para ser chato mesmo, porque ele é feito para avisar que tem alguma coisa anômala acontecendo. Da rede caminhão, por exemplo, né? Enfim. E esses buzzers, eles, apesar de serem pequenos, eles consomem uma corrente que o microcontrolador não consegue fornecer. Então, você não pode pegar e ligar ele direto no pino do microcontrolador, que seria a primeira ideia que a gente teria, porque o microcontrolador não vai conseguir fornecer a corrente para acionar esse dispositivo. Então, o que você faz? Você pega e põe o microcontrolador acionando um transistor em corte e saturação. E aí você põe o buzzer no circuito de coletor, né? Do jeito que está mostrando aqui, porque daí não é o microcontrolador que fornece a corrente para alimentar o buzzer. É a alimentação externa, no caso aqui a alimentação de 10 volts. Tá? Geralmente as buzinas elétricas são de 12 volts, tá? A maior parte delas 12, ou, se não me falha a memória, tem algumas de 5 volts também. Agora não estou bem certo. Mas eu trabalhei muito com
com dispositivos de 12 volts. Mas é só um exemplo, tá, pessoal? Existe uma infinidade de coisas que podem ser acionadas desse jeito. Tá joia? Todo mundo entendeu a aplicação, pessoal? Todo mundo entendeu a aplicação? Ótimo. Então, o que eu preciso determinar aqui, pessoal, é o seguinte, é onde eu tenho a fronteira entre a região de saturação e a região ativa. Tá? Porque eu não quero acionar esse cara na região ativa. Eu não quero acionar na região ativa. Eu quero acionar o buzzer com 10 volts, com uma queda de tensão mínima que vai existir entre coletor e emissor no FET. Tá? Então, eu não quero jogar ali em região ativa. Porque se eu jogar em região ativa, a tensão VCE é alguma coisa maior que a tensão VCE SAT, você tem uma queda de tensão ali, você está alimentando, então, o buzzer com uma tensão menor do que ele deveria ser alimentado. Tá? E isso não é interessante. Tá? Não é esse o propósito do circuito. Né? Todos entenderam o que está acontecendo aqui? Né? Todos entenderam o problema? Rapaziada? Ótimo. Beleza. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né? Determinemos... Opa! Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer de azul a resposta, porque tem muita coisa aqui escrita em preto. Vamos lá. Então, determinemos a corrente de coletor na saturação. Isso é SAT. Tá? Pessoal, lembrando, circuitos eletrônicos não tem fórmula, pessoal. Ou tem uma ou outra fórmula. A maior parte das coisas aqui é análise de circuito. Você tem que olhar para esse circuito e fazer análise dele. Né? Pessoal, como é que eu calculo a corrente de coletor direto, sabendo que o transistor está na saturação? Hein, pessoal? Isso, na malha coletor emissor, né, Vitor? E mais uma coisa, né? A gente tem que lembrar que o lugar mais fácil que tem para a gente calcular uma corrente é em cima de um resistor. Lembra sempre disso, tá, pessoal? O lugar mais fácil que tem para calcular uma corrente é em cima de um resistor. Tá? É em cima do resistor que a gente vai calcular. Então, eu preciso calcular a corrente que está no coletor, e eu vou fazer isso indireto. Eu vou calcular, na verdade, a corrente que está em cima do resistor que está no circuito de coletor. Porque ele está ligado direto, em série com o coletor. Então, a corrente nele é a corrente de coletor. Procede, pessoal? Procede, pessoal? Rapaziada, por favor. Faz sentido, né? Então, dá uma olhada, ó. A corrente, tá, de coletor na saturação é igual a VCC, que é a tensão do lado de cima do resistor, menos a tensão do lado de baixo do resistor. Agora, qual é a tensão que está do lado de baixo do resistor? Né? A tensão que está do lado de baixo do resistor vai ser o seguinte. Aqui, onde eu estou indicando com esse pontinho, eu vou apagar esse pontinho aqui depois, tá? Aqui é 0 volt, é evidente. Aí você começa a subir 0, aí você passa para o coletor. Como eu estou supondo que eu estou em saturação, então essa tensão que eu subi até o coletor é a tensão VCE SAT. De acordo, pessoal? De acordo, pessoal? Ótimo. Então, é a tensão VCC, que eu tinha acabado de indicar, menos a tensão que está no outro terminal do resistor, que é VCE SAT, dividido por RC. Tá? Deixa eu apagar esse pontinho aqui, que não é nada. Ok, pessoal? Ok? Ótimo. Então, façam esse cálculo aqui, pessoal. Aliás, pessoal, antes que eu me esqueça, para a prova de circuitos eletrônicos, sexta-feira precisa de calculadora, tá? Precisa. A prova de hoje, de controle de servomecanismos, não precisa de calculadora. Não precisa de calculadora. Mas a prova de sexta-feira precisa. Precisa de calculadora. Certo? Quanto dá
essa corrente aqui, pessoal? Calculadora científica simples, Vitor Hugo, para sexta-feira. Não precisa nada sofisticado, não. 9,3 miliampere. 9,3 miliampere. Tá joia? Então, pessoal, eu vou falar uma coisa e vocês falam, eu concordo ou discordo. Não tem jeito desse circuito, sob circunstância alguma, né, você fazer circular no coletor desse transistor uma corrente maior do que 9,3 miliampere. Concordam com o que eu acabei de falar? Bom, excetuando o caso em que você queima o transistor, tá? Nesse circuito, do jeito que ele está montado aqui, não tem jeito de fazer circular mais do que 9,3 miliampere no coletor desse transistor. Estão de acordo todos, pessoal? Por que disso? Porque a torneira está aberta, pessoal, de tudo. Tá? A torneira está aberta de tudo. É a maior corrente que pode circular aqui. Tá? Então, a gente sabe o beta vale 100, né? Então, eu também sei qual é a corrente de base na saturação. A corrente de base na saturação é a corrente de coletor na saturação dividido por beta, tá? Dividido por beta. Aí alguém vai falar, poxa, mas eu não estou na saturação. Professor, na saturação não vale o beta, né? É verdade, né? Então é por isso que aqui eu vou escrever uma coisa de vermelho. Suponha fronteira entre ativa e... Ixi, ficou apertado, mas é isso aí. É isso que a gente está fazendo. Pessoal, estou supondo que eu estou trabalhando bem na fronteira entre a região ativa e a região de saturação. Tá joia? Entenderam aqui, pessoal? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Todo mundo pode responder? Ótimo. Então, quanto dá essa corrente de base na saturação? Essa corrente de base na saturação vai dar 93 microampere. De acordo? Noventa e três microampere. Né? E, bom, agora eu preciso calcular RB. Mas calcular RB agora ficou fácil, porque com esse cara aqui eu acabei calculando esta corrente aqui. E esta tensão, ela não depende da região de operação, né, que é a tensão VBE. Né? Na verdade depende, mas uma vez que você aciona aquele diodo lá, que tem entre base e emissor, a tensão varia muito pouco mesmo. Né? Então, né, outro quadro aqui, então, na malha base emissor, a relação IC igual a beta e B também vale na região de saturação? Não, só se você estiver bem na fronteira, viu, Vitor Hugo? Por isso que eu fiz esse comentário que está aqui em vermelho embaixo. Tá? Eu estou supondo bem na fronteira, eu estou entrando na região de saturação. Tá? Senão o beta não vale mais. Tá? Esse beta não vale mais. E a razão para ele não valer mais é o seguinte, a corrente, imagina que você aumenta a tensão de base. Você aumenta, vai além de 5 volts. E digamos que você já esteja saturado. A corrente de coletor é 9,3 mili. Sempre. Tá? Ué, mas a corrente de base vai aumentar. Ela vai aumentar, porque você está aumentando a tensão de base, né? Então a corrente de base vai aumentar, mas não aumenta a corrente de coletor. Saturou o transistor. Tá? Então, nessa situação, o que acontece é o aparecimento de um cara que a gente chama, o pessoal chama de beta forçado, que ele depende da corrente de coletor e corrente de base, diretamente. E esse beta forçado é sempre menor do que o beta da região ativa. Né? Enfim.
Costumo não entrar nesse mérito, não. Eu acho que mais confunde do que ajuda. Né? Então, na malha base emissora, a gente vai ter o quê, né? A corrente de base na saturação, né? Vale VBB menos VBE sobre RB máximo que a gente estava procurando, né? Para RB máximo. Joia? Então, esse cara aqui leva a gente a calcular RB máximo como sendo VBB, VBE sobre IB de saturação. Tá joia? Quanto que dá RB máximo aí, pessoal? Quando é essa corrente aí, pessoal? Essa corrente, essa resistência. Isso, né? Bom, não precisa chegar a tantas casas decimais, Vitor Hugo, né? 46,2 k ohm, né? Então, você tem que colocar uma resistência desse valor ou menos. Por que menos? Porque se você coloca menos, vamos supor que você coloque uma resistência com valor maior do que esse daí, né? Se você aumenta o valor da resistência de base além desse valor que a gente acabou de calcular, a corrente que circula na base é menor do que 93 microampere. E eu estava bem na fronteira. A corrente é menor do que 93 microampere. Multiplicando pelo 100, que é o beta do transistor, né, vai dar menos do que 9,3 miliampere. Então, eu não estou na região de saturação, eu estou na região ativa. Tá? Entenderam isso, pessoal? De novo. Suponha que você coloque na base um resistor com resistência acima desse valor que a gente acabou de calcular. Tá bom, então significa que a corrente de base é menor do que esse 93 micro que a gente tinha calculado. É uma corrente menor. Na hora que você multiplica pelo beta, né, ele não vai dar 9,3 mili, dá menos. Ué, mas na saturação tem que ter 9,3 miliampere. Se tiver menos, é porque está na região ativa. Né? Significa que a torneira não está completamente aberta. Né? Ficou claro, pessoal? Ficou claro, pessoal? Beleza? Difícil esse exemplo aqui, pessoal? De boa, né? Pessoal, região de corte de saturação é bem de boa, é bem tranquilo, e ainda assim tem muita aplicação, tá? De longe, o que eu mais usei na minha vida em transistor, tá? Foi região de corte de saturação. Tá? Mesmo porque a área do meu mestrado é uma coisa chamada eletrônica de potência. E aí só se usa transistor em corte de saturação lá. E você faz muita coisa com transistor só em corte de saturação. Você faz todo o processamento de potência de equipamento eletrônico com corte de saturação. Tá? Quando você precisa de uma potência razoável, né, para cima de... Qualquer coisa para cima de 20 watts, é necessário fazer uma coisa dessas. Né? Deixa eu ver aqui um outro exemplo que eu tenho. Cadê o outro exemplo que eu tenho aqui?
Ah, velho. Quadro branco de novo, pessoal. Vou voltar a escrever em preto aqui. Um exemplo com FET. Um outro exemplo aqui com FET, né? E, então, opa, 10K, 10K aqui também. Cadê VDD aqui no exemplo? A 12. E aqui VGG, né? Tem que ter o K0, né? O K0 não, vou dar o K logo de uma vez. O K vale 67 microampere por volt quadrado, né? E aqui a pergunta é, com qual VGG MOSFET opera na região de triodo? Então, com qual tensão VGG o MOSFET opera na região de triodo? Né? E, bom, será que vocês conseguem responder essa pergunta aí, pessoal? Será que vocês conseguem responder essa pergunta aí? Para a gente responder a esta pergunta, pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês uma coisa que vocês já viram, na verdade, que é este cara aqui. Este slide aqui. Certo, pessoal? Então, para ele operar na região de triodo, eu preciso ter isso aqui, ó. VDS tem que ser menor do que VGS menos VT. Ah, faltou o VT aqui. O que é VT mesmo, pessoal, no MOSFET? É a tensão linear, né? É a menor tensão que você precisa aplicar no FET para que ele conduza qualquer corrente que seja, né? Tanto que aparece aqui, né? Condição para a região de corte, né? VGS menor do que VT. Se você aplica uma tensão gate source menor do que esse cara aqui, o transistor simplesmente corta. Né? É isso, né? Então, eu preciso determinar quem é VDS, né? Eu preciso determinar quem é VDS, né? Aí dá uma olhada aqui nesse circuito, né? Então, VDS, pessoal, né? VDS é igual a VDD menos RD&D. Ok, pessoal? VDS é igual a VDD menos RD&D.
Todos enxergaram isso no circuito, pessoal? Aliás, todos estão já familiarizados com essa terminologia aqui, pessoal, que eu uso, os, o- os subscritos os índices das variáveis? Todos estão familiarizados, pessoal? Sim, né? Que bom. Né? Isso é importante, tá, pessoal? É uma coisa muito comum que a gente usa em eletrônica, né? VDS, tensão dreno source. VDD, não é tensão de dreno para dreno. Tensão de dreno para dreno é zero, né? VDD é a tensão de alimentação no circuito de dreno, né? Menos RD né? Resistência do dreno, corrente do dreno, né? Bom, VDD é dado, RD é dado, e o ID a gente teria de calcular, né? Bom, a corrente de dreno, cadê aqui? Né? A corrente de dreno, na saturação, vale este cara aqui. Né? Vale este cara aqui. Né? É... Então, se saturado, né? Se saturado, ID é igual a K VGS menos VT ao quadrado. Né? Ok? Então, a gente tem o quê aqui? Então, a gente tem aqui, né? VDS igual a VDD menos RD. Bom, RD não, eu vou escrever o K primeiro, né? Então, K, RD, VGS menos VT ao quadrado. Né? E para que ele esteja em saturação, tem que acontecer o quê? Para que ele esteja em saturação, tem que acontecer aqui, né? VDS tem que ser maior que VGS menos VT. Né? Então, isso aqui tem que ser maior ou igual a VGS menos VT. Né? Ok, pessoal? Todos entenderam isso aqui? Ok? Ótimo. Vamos dar uma rearranjada nessa equação aqui. Isso aqui fica... Opa, peraí, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá. Então, a gente tem aqui, ó. Então, K, RD, VGS menos VT ao quadrado, mais VGS menos VT, mais VGS menos VT, menos VDD, tem que ser menor ou igual a zero. E aí a gente faz o seguinte aqui, pessoal. Dá só uma olhada nisso daqui, ó. VGS menos VT, né? VGS menos VT. Esse cara aí, pessoal, esse cara aqui a gente pode chamar, sei lá, de VX. E aí, o que virou essa equação aqui, hein, pessoal? O que virou essa equação aqui?
Hum, uma equação de segundo grau, né? Pergunta besta. Qual é o formato do gráfico da equação de segundo grau? E o VDS eu deixei de lado, Mizuki. Mizuki, dá uma olhada, ó. Voltei aqui no slide não, mas no quadro anterior. Eu preciso que isto, que é igual a isto, seja maior ou igual a isto daqui. Isso daí vai acontecer se isso aqui acontecer. Certo, Mizuki, entendeu? Eu só rearranjei, eu vou até apagar aqui, eu rearranjei o que está sublinhado em vermelho aqui. Ok? Hã? Então, bom, eu vou fazer assim que fica melhor, porque daí não, eu dei uma pequena apagada no outro escrito. Né? Então, isso é uma parábola. O Cano tinha falado, né? E mais uma coisa, a concavidade dessa parábola está para cima ou para baixo? Isso, a gente supõe saturação, viu, Ernesto? Eu estou supondo saturação. Né? Para onde que está a concavidade dessa parábola aí? Para cima ou para baixo? A concavidade está para cima, né? Ou seja, fazendo aqui um esboço, essa parábola é desse jeito aqui, ó. Ok? Ok? Então ele vai estar na saturação, pessoal, entre entre as soluções. De acordo, pessoal? Porque entre as soluções a parábola é menor do que zero. De acordo? De acordo, pessoal? Né? Então tá jóia. Então, o Vx. Nossa, meu Deus do céu, que letra horrível. Vamos lá. Pessoal, é mais difícil de escrever no quadro branco do que vocês imaginam, viu? Vx é igual, então, a menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 1 menos 4ac, né? Então, mais 4k RD VDD sobre 2a, sobre 2k RD. Ah, e vocês fazem um favor para mim, calculem para mim esses dois valores. Tá? Façam um favor para mim. K vale 67 microampere, né? RD 10K, VDD 12 volts e o RD, bom, RD 10K, pronto.
Pessoal, vocês estão calculando aí? $3,55 e menos 5,04 volts. Aí, vê se vocês concordam com o que eu vou escrever isso aqui, então. Então, a gente tem assim, ó, VGS1 igual a 5, eu vou usar menos 5, tá, Victor? Menos 5, tá? Então, vai dar menos 3,2 volts, tá? E VGS2 igual, vou usar 3,6 no positivo. Então, 3,6 mais 1,8 é 5,4. De acordo, rapaziada? De acordo, pessoal? De acordo? Pessoal, de acordo com o que eu acabei de escrever aqui, eu não escrevi o valor de VX, eu escrevi o VGS, né? É só observar bem aqui que VX é VGS menos VT. Então eu tenho que somar 1,8 em cada um deles, porque daí eu calculo o VGS. Tá joia? Que era o que, na verdade, eu queria era o VGS, eu não queria o VX. Ok? Ok, ok? Então tá bom. Agora, olha só. Pessoal, é aqui que a gente tem que lembrar de uma coisa, tá, pessoal? Existe uma coisa que é a modelagem matemática, e outra coisa que você tem que lembrar é se essa modelagem matemática está refletindo aquilo que acontece na realidade. Isso a gente discutiu ontem em controle servo-mecanismos, não é? Né? Olha só o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é uma coisa bem assim. Eu vou fazer um outro esboço dessa parábola aqui. Eu vou fazer um esboço um pouquinho melhor. Tá? Que é o seguinte. Então, aqui a gente tem um valor de 5,4 volts. Opa, 5,4. Né? E aqui é VGS medido em volts. Né? Aí a parábola, ela faz algo assim. Né? Tá joia? Esse cara, pessoal, ele está relacionado com a corrente de dreno. Concordam comigo, pessoal? Está relacionado com a corrente de dreno. Aumentar a tensão VGS aumenta a corrente de dreno. É ou não é? Não é isso que a gente fazia lá no bipolar também? Aumentava a tensão base emissor. Quando você aumenta a tensão base emissor, você vai aumentando a corrente de coletor. Até que ele satura. Né? Até que ele satura. Entenderam isso, pessoal? Né? Ótimo. Então vamos pensar o seguinte. Né? Bem aqui, né? Nessa tensão VGS, nesse menor valor possível aqui, ele vai cortar o transistor. Ele vai cortar o transistor. Por quê? Porque ele não chegou na tensão de limiar. Ele não bateu na tensão de limiar. Tá joia? Então, daqui para trás, é corte.
Por isso que essa parábola não é desenhada para trás. Essa parábola só é desenhada para frente. Né? E bem nesse ponto aqui onde a gente encontrou, bem aqui, né? Aqui opera como triodo. Se opera como triodo, na verdade, essa corrente não aumenta aqui, não. Ela não aumenta. Tá? Ela não aumenta. Ela para de crescer, porque chegou em... Na verdade, não vai parar de crescer, porque na região de triodo, na hora que você aumenta a tensão gate source, ele baixa a resistência RDS-on. Então a corrente continua subindo um pouco. Né? Mas enfim, né? O que acontece é que nesse valor de 5,4 que a gente acabou de calcular aqui, ele chega na região de triodo. Tá? Então, esse valor que a gente estava procurando, o VGS para triodo, é VGS2, que a gente tinha acabado de calcular. Todos entenderam essa explicação, pessoal? Todos entenderam essa explicação? Rapaziada, por favor. Ótimo. Pessoal, isso aí encerra a parte de bipolar e de FET, tá? Vamos agora para os slides, porque daí a gente vai ver a última aula de fato que vai encerrar esse assunto, né? É uma aula muito simples mesmo. Aí tem essa parte do gráfico, né? Mas é porque você pensa o seguinte, né? Esse gráfico está relacionado com o VGS, viu, Ernesto? Se você baixa o VGS, se você vai baixando, na verdade, numa hora você faz com que o VGS não atinja a tensão de limiar. Ela não vai atingir a tensão de limiar. Né? O VGS não atinge 1,8 volts. Né? O VGS tem que valer pelo menos 1,8 volts para que ele... Na verdade, até o corte está um pouco para frente disso daí que eu tinha indicado. Né? O corte ele vai estar aqui, ó. Né? Porque aqui vai ter 1,8 volts. E eu preciso de VGS igual a 1,8 para sair do corte. Então, na verdade, esse corte é daqui para trás. Né? É daqui para trás. Ok? Vitor, eu acho que não. Eu tenho essa impressão. Mas, bom, na verdade eu não acho essa análise tão difícil, mas é que você tem que lembrar no final do cálculo que tem a parte matemática e tem a parte física. Você tem que pegar a resposta que você obteve na matemática e interpretar do ponto de vista da eletrônica. Né? Porque essa solução que aparece aqui de menos 3,2 volts, ela não é válida, ela já está cortando o transistor. Né? Ele está cortando o transistor. Tá? Ok, pessoal? Esse 1,8 que eu escrevi aqui nesse gráfico ficou horrível, não dá para ler nada. Deixa eu escrever um pouco melhor aqui, daí a gente passa lá para os slides. Não precisa escrever o volt, porque está lá no eixo do gráfico. E o VGG que foi pedido, Mizuki, se você volta aqui esse cara, VGG é VGS, porque a queda de tensão nesse resistor aqui de 10K que está no gate é zero, não tem corrente de gate, certo? Ok? Neste circuito, VGG é igual a VGS, não é o que acontece sempre. Em outros circuitos, não vai acontecer isso. Mas aqui eu posso afirmar categoricamente que VGG e VGS são iguais. Tá? Beleza. Então, pessoal, para a gente fechar a matéria para P1, a gente vai ver essa pequena aula aqui de fontes de alimentação. Essas fontes de alimentação que a gente vai falar aqui são pequenas fontes de alimentação, tá, pessoal? Coisa para poucos watts. Tá? Coisa para poucos watts. Coisa para muitos watts, aí é outra coisa, é uma disciplina inteira só disso, tá? Que é a eletrônica de potência. Aí tem eletrônica de potência 1, 2, 3,
tá? Dependendo do nível de fontes que você está precisando. Tá? E, bom, e aí é um campo bem extenso. Na verdade, tem muito mais coisa do que isso. Aí tem circuito de acionamento, tem controle de fonte, vixe, tem um monte de coisa. Tá? Mas, enfim, a gente vai ver, então, fontes de alimentação para pequenas cargas, né? Para poucos watts. Né? Então, a gente vai ver aqui duas coisas. Né? A gente vai ver fontes de tensão DC reguladas a transistor, né? Na região ativa, que é uma coisa que, às vezes, o pessoal faz. Compra um transistor grande e faz uma pequena fonte de tensão regulada quando precisa de pouca coisa de potência. Quando precisa de pouca coisa e precisa de algum valor padrão de tensão, frequentemente é melhor usar um regulador integrado. Eu mesmo, eu nunca usei essas fontes reguladas a transistor. A gente vai ver aqui porque eu não sei se algum dia vocês vão precisar. E existem aplicações onde precisa disso daqui. Mas, de longe, esse segundo caso aqui é o mais comum e é o mais simples. O mais simples de tudo. Então, vamos ver aqui as fontes de tensão DC reguladas a transistor. Então, esse aqui é o circuito típico de uma fonte regulada. Se eu jogar isso aí no colo de vocês, vocês conseguem entender como é que funciona esse circuito? Pega esse circuito aqui e joga assim, fala assim, toma, explica aí como é que funciona. Você joga fora? Não é assim, né? Tem que ser, tem que entender o que está acontecendo. Né? Primeira coisa, pessoal, QP e QR, ambos operam na região ativa. Tá? Ambos operam na região ativa. E importante, viu, pessoal? Principalmente a respeito do QP. A carga está bem aqui, ó. Então, quem alimenta a carga, né, é a corrente que passa pelo QP. Procede? Procede, pessoal. Corrente que alimenta a carga passa pelo QP. Ok? Ok, pessoal? Procede, né? Aí imagina, você tem uma tensão VCE aqui, que não é a de saturação. É uma certa tensão VCE que vai estar na região ativa. Tá? 2, 3, 4 volts, alguma coisa assim. Se você alimenta essa carga aqui com, sei lá, 1 ampere que seja, né? Se aqui você tem 3 volts, 4 volts, você dissipa no transistor 3 watts, 4 watts. Concordam, pessoal? Concordam, pessoal? Hum? Pessoal, é muita coisa, tá? Quando você pega um transistor, mesmo um transistor grande, encapsulado, desse tamanho assim, ó, tamanho da ponta de um dedo, assim, ó, isso é muita potência para ser dissipada. Esse calor é suficiente para destruir o transistor. É suficiente para queimar. Então, por causa disso, pessoal, porque o transistor, onde passa a corrente que alimenta a carga, está no caminho dessa corrente, é por isso que essa fonte não consegue alimentar uma carga que exige uma corrente muito grande ou uma potência muito elevada. Tá? Esse é o motivo que limita a carga que esse cara consegue alimentar. Né? Outra coisa, né? Você só consegue usar esse circuito para essa situação quando a carga exige uma tensão de alimentação menor do que a tensão disponível. Então, suponha, você tem aí uma fonte de 15 volts, mas você tem uma carga lá que precisa ser alimentada em, sei lá, 9 volts. Você consegue fazer esse circuito aqui para ele. Desde que a potência seja pequena. Agora, você não consegue fazer o contrário. Você tem aqui uma fonte de 9 e a carga precisa de uma alimentação de 15 volts. Aí você não consegue usar esse circuito. Não dá. Aí você tem que usar outra coisa. Não. Outra coisa, o diodo Zener deverá operar na região de Zener. Tá? Então, esse Zener aqui ele tem que operar na região Zener. A intenção, então, é que aqui, ó, fique a tensão Zener, né, que a gente já viu em aulas anteriores. Tem uma recomendação de que a potência envolvida aqui seja menor do que 20 watts, ou seja, a potência que a carga exige seja menor do que 20 watts. A gente acabou de ver o porquê, porque senão o transistor principal, o QP, P de principal, tá? O principal não suporta, ele não vai aguentar. Né? E acima dessa potência, aí você tem que usar fontes chaveadas. Né? Fontes chaveadas está fora do escopo desse nosso curso aqui. Né? É isso.
né? Se alguém algum dia quiser ir um curso de eletrônica de potência, é possível que eu dê uma disciplina dessas no futuro. Faz bastante tempo que eu não dou disciplina de eletrônica de potência. Eu tenho o material todo pronto. Enfim. Então, o que a gente vai ver aqui? Ó? A gente observa o divisor de tensão. Né? Este divisor de tensão vem aqui. Alguém pode falar, professor, mas isso aqui não é um divisor de tensão, porque tem um ramo aqui cuja corrente não é nula. É verdade. É bem verdade isso daí. Só que eu vou fazer o seguinte. Tá? Eu vou supor que, devido à presença desse Zener aqui, né, a tensão da base seja alta o suficiente para que a corrente que flua pela base seja bem baixa. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Todos entenderam qual é a suposição que eu estou fazendo? Trocando em miúdos, eu estou supondo que a corrente que flui pela base de QR é bem pequena. Pessoal, ótimo. Tá? Então, a tensão que vai aparecer bem aqui nesse ponto vai valer V0, R2 sobre R1 mais R2. Né? É a tensão que está aqui na carga, usando a regra do divisor de tensão, V0, R2 sobre R1 mais R2. Por outro lado, no regulador Zener, né, eu falei que aqui vai aparecer a tensão Zener. Então, a tensão deste ponto é VZ. A tensão desse ponto aqui é VZ. Né? Porque esse resistor aqui, o RZ, é o resistor que faz, junto com a tensão de alimentação, é ele que faz o diodo Zener operar na região Zener. Né? Eu vou supor que esse resistor aqui foi bem escolhido, de tal forma que o diodo Zener está na região Zener. Tá? Se ele está na região Zener, ele tem um que vale VZ. Mas se aqui tem VZ, pessoal, aqui tem a tensão VBE. Aqui tem a tensão VBE, né, que é tipicamente 0,7 volts. Né? Eu chamei de VBE-R, porque é a tensão VBE do transistor R. Esse R é de realimentação. Esse transistor aqui é chamado de transistor de realimentação. Tá? Então, a tensão na base do resistor de realimentação, a tensão na base do resistor de realimentação é a tensão do Zener mais o VBE do transistor de realimentação. Tipicamente 0,7 volts, mas pode ser outro valor, dependendo do transistor que você escolher aí. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Então, a gente calculou o VBR por dois caminhos, por aqui e por aqui. Né? Se eu unir esses dois resultados aqui, eliminando o VBR, eu chego nessa aproximação aqui. Ó. Né? Eu chego nessa aproximação aqui. Que V0, a tensão de saída, é R sobre R2, que multiplica a tensão do Zener mais VBER. Esse parênteses está errado. Esse tem que ser um parênteses, depois tem que corrigir. Ok, pessoal? Todos entenderam como que a gente calcula a tensão de saída? Todos entenderam como é que a gente calcula a tensão de saída? Ótimo. Detalhe importante. 12.1 só vale 12 só vale se o V0 que você calcular for menor do que o Vin. For menor do que o Vin. E, na verdade, tem que ser menor do que o Vin do que a queda VCE SAT. Tá? Por quê? Porque se isso daí não valer, o transistor principal ele entra em corte. Você corta o transistor principal e o circuito simplesmente para de funcionar, fica todo desligado. Ok? Ficou claro isso, pessoal? Então, 12.1 só vale se o V0 calculado for menor do que o Vin. Tá? O que você chama de dropout, Thiago? Thiago? Aqui, né? Vem mais dropout é a tensão mínima de entrada para uma saída V0. Bom, é isso, né? Então, é o VCSAT. É o VCSAT. Tá?
Só que é o seguinte, também tem o outro lado dessa moeda, né? Se você coloca uma tensão aqui na carga muito menor do que o Vin, a tensão no transistor principal fica sendo Vin menos V0. Então, essa tensão aqui fica alta, o que significa que, para uma mesma corrente, a potência dissipada no transistor principal aumenta. Ou seja, se você faz esse V0 muito menor do que o Vin, esse transistor aqui vai aquecer mais. Ficou claro isso, Tiago? Então, a resposta, sim, tem dropout. Queda de tensão, né? Ótimo. Uma coisa interessante aqui é o circuito de proteção contra curto na saída, né? O circuito de proteção contra curto na saída. Para você montar o circuito de proteção contra curto na saída, você monta este circuito adicional lá no circuito, né? Então, você liga, você vai pegar mais um transistor e vai ligar o coletor dele na base do transistor principal. Então, você vai ligar esse cara bem aqui, né? E este ponto aqui, você vai ligar no emissor do transistor principal. Você vai ligar ele bem aqui. Né? Vamos desenhar isso daí. Eu deveria ter desenhado junto com o transistor principal, mas acabei não fazendo. Vou fazer isso no quadro branco, então. Então, o coletor vai na base, né? E a base no emissor. Então, coletor, base. É assim, né? Certo? A base desse transistor, que está aqui, né, que é o transistor limitador, né, a base dele a base dele está no emissor do transistor principal, né? E o emissor e o coletor dele está na base do transistor principal. Então tá certo, é isso aí mesmo. E aí tem um resistor ligado entre emissor e base, né? Entre emissor e base. E, bom, a gente vai desenhar a gente disso que eu fiz aqui. Tá? Esse resistor que aparece aqui, o R-Lin, tá? Esse R-Lin aqui, ele funciona como um resistor shunt. Tá? Vou escrever assim. Vou escrever entre aspas, tá? Porque não é o nome que se dá nessa situação. Tá? Todo mundo sabe o que é shunt? Alguém já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar de shunt? Não, alguns sim, outros não, né? Shunt, pessoal, é um resistor que tem uma resistência bem baixa mesmo, porque ele é um resistor que serve para você medir tensão. Tá? Ou, desculpa, é um resistor que serve para você medir corrente. Como é que você mede a corrente? Pela tensão. Tá? Então, para você saber a corrente que está circulando aqui, você mede a tensão que tem. Opa! Tá? Você mede a tensão que aparece aqui. Tá? Você mede a tensão que aparece aqui. Tá? Tá joia? Só que esse resistor ele tem que ter uma resistência muito baixa, porque se tiver uma resistência apreciável, ele começa a oferecer. Ele começa a diminuir a corrente que circula por ele mesmo. Por isso que a resistência tem que ser bem baixa, tá, pessoal? Muitas vezes tem resistores que parece até um fio, né? De tão baixo que é a resistência deles. Todo mundo entendeu essa ideia, pessoal? Todo mundo entendeu essa ideia? Tá? Mas o negócio aqui é o seguinte. Tá? Se a corrente, né, do resistor limitador for grande, se for, esse cara aqui for grande, né, o que é que acontece? Né? O que é que acontece? Né?
o Q limitador satura. Concorda, pessoal? Se essa corrente que está circulando por aqui for grande, vai ter uma tensão VBE no transistor limitador que é grande. Ele vai saturar. Tá joia? Ele vai saturar. Poxa, mas se ele satura, né? Então, praticamente, né? Essa tensão, dá uma olhada, ele satura o transistor. Então, o coletor emissor, essa tensão aqui, ó, né? Então, VCE do transistor limitador fica baixo, fica pequeno. Mas essa tensão é quase esta tensão aqui, ó. É quase essa tensão aqui. E aí o que acontece? Corta o transistor principal. Todo mundo entendeu isso daí, pessoal? Todo mundo entendeu essa ideia aqui? Desse circuito limitador de corrente, pessoal? Não entendeu? Não? De novo, suponha que a corrente que circula no resistor limitador é essa corrente aqui, ó. Suponha essa corrente grande, acima de um valor que você estipulou. Se essa corrente é grande, né? Essa corrente ela passa pelo resistor limitador. Ele vai aumentando a tensão base emissor do transistor limitador. Ele satura daí o transistor limitador. Vai chegar um ponto que ele satura o transistor limitador. Se satura o transistor limitador, essa tensão entre coletor e emissor no transistor limitador fica bem pequena. Fica bem pequena. Poxa, mas a tensão entre coletor e emissor do transistor limitador é muito próxima da tensão base emissor do transistor principal. E aí ele corta o transistor principal. Tá joia? Esse circuito de proteção contra curto na saída, ele funciona bem mais ou menos, né? Na verdade, para você fazer um circuito de proteção contra curto na saída, você precisa de alguma coisa um pouco mais sofisticada, porque na hora que você fecha um curto na saída, ele fica cortando e botando na região ativa o transistor principal. Isso ainda não é o ideal de se acontecer. Mas pelo menos ele não deixa a corrente ficar direto no transistor principal. Tá? Então, a limitação de corrente que esse cara traz aí é a corrente máxima que vai poder circular neste circuito aqui, a corrente máxima que vai poder circular aqui nesse circuito, ou no transistor principal, é dado por VBE máximo dividido pela resistência do resistor limitador. Tá? Lembrando que esse cara aqui, em geral, é um valor bem baixo de resistência. Tá? Vamos ver os reguladores de tensão integrados. Né? Ele não seria lento para um curto? Boa pergunta, Tiago. Por que ele seria lento para um curto? Algumas coisas poderiam interferir nisso. Né? Por exemplo, as camadas semicondutoras do transistor poderiam formar capacitores, né? E poderiam retardar esse efeito, mas esse retardamento não é assim apreciável, porque as capacitâncias são bem baixas. Né? E a explicação que tem aqui escrita em vermelho, no quadro branco, pode parecer lenta, mas esse negócio aqui acontece simultaneamente, todos esses fatos. Tá certo, Tiago? Então, bem projetado, ele não queima o transistor. Tá? Porque esses fatos aqui, ó, né? Isso aqui e isso aqui ocorrem simultaneamente, praticamente simultaneamente. Né? Eu expliquei tua pergunta, Tiago? Ótimo. Tá? Eu considero, na verdade, a parte mais importante dessa aula aqui, essa parte de reguladores de tensão integrados. Né? Que são dispositivos que são feitos em encapsulamento TO-220. Eu até esqueci se eu não me lembro se eu peguei os datasheets. Olha só, eu não peguei os datasheets deles, hein, pessoal?
Mas daqui a pouco a gente vê os datasheets deles, tá? Eles são dispositivos, tá? Que são encapsulados em TO-220. O TO-220 é um encapsulamento que parece um transistor meio maiorzinho, assim. O tamanho da ponta de um dedo, assim. Né? A gente vai ver daqui a pouco, eu vou entrar no site de algum desses fabricantes e eu mostro para vocês essa família 78 e família 79. Tá? A grande vantagem desses caras aqui é que ele é encapsulado e não há necessidade de componentes externos. Precisa de bem, né? Precisa, às vezes, de 2 resistores, ou às vezes precisa de um capacitor só para eliminar um ruído que às vezes aparece, né? Que até eu comentei aqui, que às vezes precisa de capacitores, né? Para evitar algum ruído ou evitar algum ripple da tensão, né? Que é a ondulação da tensão, né? Esses caras, eles já têm circuito contra proteção, de proteção contra curto-circuito, e essa proteção contra curto nesses dispositivos é bem eficaz. Eu já fechei curto num desses caras e não aconteceu absolutamente nada, tá? Então, são dispositivos que a gente usa muito aí para fazer pequenas fontes de tensão, né? É isso, tá? Existem algumas outras famílias de reguladores integrados, além das famílias 78XX e família 79XX. Por exemplo, os reguladores integrados LM317 e 350, eles são de tensão ajustável. Você consegue ajustar a tensão que eles fornecem, né? E tem o 337 também, que faz a mesma coisa, né? Ele fornece tensão negativa. Bem interessante, né? Enfim. Essa tabela aqui mostra como é que esses reguladores funcionam, né? Eles são assim, né? Esse XX você troca por 2 números, né? Que são os reguladores 7805, 06, 08, 10, 12, 15, 18 e 24, de acordo com a tensão de saída que você quer. 10, 12, 15, 18 e 24, que são as tensões padrão, né? Então, por exemplo, para quem mexe muito com circuito digital aí, né? Família TTL padrão, geralmente o pessoal monta uma fontezinha de alimentação utilizando o 7805, quando quer usar uma coisa bem simples, né? E funciona muito bem. Funciona muito bem, né? Ele dá 5 volts na saída e você precisa aplicar na entrada do regulador uma tensão mínima de 7,3 volts para que ele funcione. Por que disso? Porque o funcionamento dessas famílias é com um circuito parecido com esses daqui, só que bem melhorado. Bem melhorado. Né? Esse cara aqui, ele aparece lá dentro da pastilha, do encapsulamento, só que ele tem algumas coisas extras e aí ele funciona bem melhor. Né? Por isso também que eu falo que até esses caras aqui não compensam montar ele em componentes mesmo, né? Porque com essas famílias 78 e 79, praticamente você tem todas as tensões padrão, né? Eu trabalhei muito, por exemplo, com 7815, né? Que lá na fábrica de no-break que eu trabalhei, eles trabalhavam com uma família digital e até já é obsoleta, que é a família CD4000. Eu usei muito componente digital da família CD4000, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é uma família CMOS, só que é uma família CMOS assim que já está obsoleta, né? Já está obsoleta. Eu acho que ainda encontra componente para comprar, mas ela já é obsoleta, né? Então a família 78, ela fornece tensão positiva, e a família 79 fornece tensão negativa, e você tem que alimentar negativo também, né? É isso, pessoal. Então, esses reguladores são muito utilizados para várias aplicações. Para a gente fechar a aula, eu vou mostrar esses reguladores. Puxa, eu tinha certeza que eu tinha os datasheets desses caras, mas enfim, não tenho. Não tem importância. A gente vem aqui, a gente vai lá, né, por exemplo, no site da Fairchild. Fairchild Semi. A OnSemi comprou a Fairchild, então 7805. Opa, cadê? Ah, tem. Aqui, ó. Regulador 7805, ele chama de NCV 7805. Pessoal, o nome 7805 é um padrão industrial, tá? Ou seja, é um componente que é sempre a mesma coisa, independentemente do fabricante. O que eles mudam, às vezes, são esses componentes, essas letras no início, né?
que aqui ele chama de NCD 7805. Enfim, vamos ver aqui. Vamos ver o datasheet dele. Tá aqui, ó. Todo mundo já viu isso daqui em eletrônica, né? Ou alguém nunca viu esse encapsulamento aqui, pessoal? Alguém nunca viu esse encapsulamento? Todo mundo já viu, né? É esse encapsulamento que é chamado de encapsulamento TO220, tá? Ele é interessante porque, bom, ele tem três terminais, né? Ele tem três terminais, mas o interessante dele é que a parte de trás dele, né, é uma peça metálica. Essa parte preta aqui, ou ela é plástica ou é cerâmica. Geralmente é plástica. Mas essa parte aqui é uma parte metálica. Vocês estão vendo que aqui tem um olhal. Né? Um olhal é um buraco. Né? Para que serve isso aqui? É para você prender ele no dissipador. Todo mundo sabe que é dissipador aqui. Né? Todos sabem que é dissipador. Alguém não sabe que é um dissipador de potência? Né? Para quem não sabe, é uma peça de alumínio, geralmente com aleta, onde você prende o componente eletrônico em cima, parafusa ele por esse olhal, e essa peça, ela aumenta a superfície de ventilação do dispositivo. Então, o que acontece? Se o componente aquece, ele aquece a peça de alumínio, e como ele tem várias aletas, ali passa vento, o vento carrega o calor. Né? Então, é o componente. Né? E é isso, a montagem é muito, muito simples. Uma montagem bem aqui, ó. Né? A montagem dele está bem aqui, ó. Tem três terminais, você monta a entrada na entrada, a saída na saída, e o ponto do meio você liga no GND. Né? A entrada é o pino 1, o GND, e a saída é o pino 3. Né? Então, pessoal, é um componente muito, muito simples de usar. Todo mundo entendeu como é que funciona esse cara? Sim ou não, pessoal? Pessoal, todos entenderam a utilização desse regulador? Sim. Né? E ele consegue fornecer até 1 ampere, pessoal. Né? Ele consegue fornecer até 1 ampere. Bacana. É bastante, viu, pessoal, para circuito. Porque esse cara aqui ele é feito para alimentar algum circuito eletrônico. Ou seja, bem aqui, ó, na saída, vai ter algum circuito eletrônico que está sendo alimentado pelo 7805. Aqui eu peguei o 7805. Né? Então, 1 ampere é bastante coisa, alimenta muita, muita coisa. Né? Tá, joia. Eu acho que esse datasheet aqui é o datasheet do 78XX, né? Toda a família 78. Acho que ele é para toda a família 78. E aqui, ó, a gente acabou passando, ó, o circuito interno dele. Aqui. Esse aqui é o circuito interno dele. Né? A tensão de entrada, né? Ó, o Zener que está aqui, né? E vocês podem ver que é um circuito bem melhorado. Ele está cheio de espelhos de corrente, outro regulador Zener bem aqui. Né? O resistor principal deste circuito, ao que me parece, é o Q20. É esse cara aqui. Né? É o Q20. Né? Ok, pessoal? Pessoal, alguma dúvida na aula de hoje? Alguma dúvida na aula de hoje? Bom, se não temos dúvidas, então isso daqui encerra a nossa aula de hoje. Né? E vou fazer a chamada. Vou fazer a chamada. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal, antes de fazer a chamada. Agora sim. Calma, Nicolas, calma. Já farei a chamada.
Quem nunca deixou o presente no gatilho? Ah, pessoal, de sempre, tá? Vou fazer a chamada. Tá joia? Yuri. Vitor Santa Bárbara. Vitor de Souza. Faltou. Ah, tá. Vitor Hugo. Tobias. Tobias. Faltou. Tiago. Tiago. Tá. Rodrigo. Rodrigo. Faltou. Ah, veio, né? Roberto. Roberto. Faltou. Rafaela. Rafael Ian. Rafael Escaleira. Rafael Escaleira. Ah, tá. Nicolas. Murilo. 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 Ah, tá. Mizuki. Matheus Vitor. Matheus Mendes. Matheus Mendes. Faltou. Márcio. Márcio. Luiz Henrique Pio. Luiz Henrique da Silva. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Não, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo faltou. Lucas Bezerra. Lincoln. Líbero. 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 Faltou. Leonardo. Leonardo. Leonardo faltou. João Vitor. João Vicente. Isabelle. Ícaro. Hugo. Gustavo Reis. Gustavo Reis. Faltou. Gustavo Lubi. Gustavo Lubi. Faltou. Guilherme Lubi. Guilherme Lubi. Ah, Gustavo Lubi está presente também. Giovanni. Gabriel Spontoni. Ocano. Gabriel Stabile. Felipe Sampaio. Fernando. Fernanda. Felipe Torres. Felipe Mateus. Felipe Prado. Ernesto. Diego. Carlos Henrique. Caio. André. Ana Carolina. Ana Carolina. Faltou. Amauri. Alexandre Martins.
Alexandre Gabriel. E Abraão. Beleza, pessoal. Se confundiram porque eu fiz a chamada de trás para frente, né? Tá joia. Pessoal, para quem vai fazer a prova de controle servomecanismos, né, vamos entrar online às 3h10. Pode ser, pessoal? 3h10 eu quero todos online lá na sala de controle de servomecanismos para a gente deixar tudo pronto. Pessoal, deixem tudo ajeitado para a gente perder o mínimo de tempo possível, tá? Nessa prova. Beleza, rapaziada? Então, peraí, alguém perguntou aqui. Vitor Hugo. Professor, pode usar HP pode, nesses circuitos eletrônicos? Pode. A anotação polonesa reversa é o que há. É o que há. Não, pode usar HP, pode usar HP. Se você tiver HP, pode usar. Como você falou, notação polonesa reversa é o bicho. É a melhor coisa que inventaram para calculadora. Depois que o cara aprende, nunca mais quer saber de notação algébrica. Né? É o bicho. Acelera muito a conta. Né? Pessoal, é isso aí. Um abraço. Até mais.